Olá, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui com mais um DoceCast, que é o podcast da Farmácia de Manipulação Docierva. Meu nome é Rita Inácio, eu sou proprietária, sou farmacêutica, e esse podcast, foi montado exatamente para trazer informações em saúde, com pessoas entrevistadas aqui que possam, sempre agregar informação, de qualidade e pessoas que são profissionais, na área de saúde. E hoje, no nosso querido DoceCast, eu vou trazer aqui uma querida nutricionista, doutora Marinela Freitas, nossa convidada. Como vai, doutora? Tudo bem? Oi, querida. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, viu? Obrigada mesmo. Que bom. E hoje a doutora Marinela Freitas, primeiramente eu vou depois pedir o currículo dela, onde ela se formou, como que foi a formação. Mas o nosso tema hoje, para vocês ficarem atentos aí, vai ser assim, verdades e mentiras sobre o emagrecimento, que a doutora Marinela é craque, ela vai dar um monte de dica, então fiquem atentos, que vai ser muito legal. E aí, doutora, fala um pouquinho como foi sua formação, onde você se formou. Bom, eu sou nutricionista, me formei em 2019, pela faculdade aqui de Ribeirão Preto da Unip. Depois disso, eu fiz pós-graduação em fitoterapia e suplementação na área clínica. Também fiz nutrição esportiva e obesidade pela USP. Depois fiz VP, nutrição clínica funcional, que é um amor, na minha vida. E agora estou cursando a pós de endocrinologia também pela VP. Chique demais, gente. Pensa bem o tanto que essa mulher sabe. Então, por isso que a gente quis trazê-la, porque eu sei que ela tem uma bagagem, assim, muito bacana, né, doutora? Obrigada. Bom, vamos começar, né? Vamos. Então, eu trouxe aqui uma colinha, viu, doutora Marinela? Bom, assim, um mito que eu acho que é meio geralzão, assim, Emagrecer é fácil, é só fechar a boca. Só é gordo quem quer, verdade ou mentira? Nossa, super mentira, né, Rita? Então, isso é uma coisa que eu vejo muito no consultório e muita gente falando, por aí, não preciso de nutricionista, eu já sei o que precisa fazer para emagrecer. É só fechar a boca, é só parar de comer, é só tirar carboidrato, Como se fosse muito fácil. Se fosse só isso, tava acho que muita gente com problema resolvido, Então, envolve muitas outras questões, envolve a parte emocional também, como que tá o quadro de saúde do paciente no momento. Genética Também, Então, envolve muitos fatores e tá muito além de somente contar calorias, Uma coisa que eu falo muito no meu Instagram, sobre isso também, que muita gente acha que só contar caloria, contar a caloria de macronutrientes, proteína, gordura, carboidrato, como se isso fosse resolver o problema, E envolve muitos outros fatores. Então, é mentira isso. Por isso que o profissional nutricionista existe, Que se fosse só para isso, teria os aplicativos aí que conta caloria, Então, ninguém ia precisar do nutricionista para isso. Então, é um grande mito da nutrição, com certeza. E mesmo porque cada um é cada um, doutora? Tem a individualidade, tem as dificuldades de cada um, então é um processo, A gente fala que não é uma consulta também que vai resolver. Precisa fazer um tratamento, nutricional, um acompanhamento, Porque durante o processo aí vão tendo as mudanças que são precisas, no meio do caminho e envolve muito mais coisas, com certeza. Legal, tá vendo, gente? Nem sempre, é só ficar contando caloria aí, a questão do emagrecimento é muito mais complexa. Então, sempre procurar um profissional de saúde para estar, fazendo um tratamento, inclusive, de desinflamar o organismo, Que a inflamação também está muito, Tem tudo isso, com certeza. Legal. Bom, vou pegar minha colinha. Vamos lá, doutora. Beber água, a gente sabe que é um processo importante, para todas as funções fisiológicas, Então, beber água emagrece? Ajuda no emagrecimento, Mas não só beber água, envolve outras coisas, como eu comentei. Mas a água é muito importante, tanto para a saúde, quanto para o emagrecimento, quanto também para ganho de massa muscular, Isso é uma outra coisa que eu pego muito também, paciente querendo ganhar massa muscular sem beber água, Ai, eu não sabia disso, não. Então, a água ajuda muito, sim, é muito importante para o emagrecimento, mas só beber água também não resolve, Tá, e beber água
durante a refeição ou líquidos durante a refeição, né? Todo mundo fala, ai, beber água durante a refeição engorda. É verdade? Mentira? Mito? É outro mito, né? Na verdade, durante a refeição, seria importante não ficar bebendo muita água, né? Ficar bebendo líquidos que seja, mas assim, ó, a água não tem caloria, né? Então, ela não vai engordar, tomar água ali durante estar comendo. Mas não é muito interessante ficar bebendo muito líquido durante a refeição. O que acontece? Acaba sim aumentando ali, dilatando um pouquinho o estômago, né? E aí o paciente acaba comendo um pouco mais, acaba atrapalhando um pouquinho a digestão, né? Dilui sucos gástricos, isso, né? é mais em relação a isso. Mas não engorda tomar água durante a refeição. Bom, falando de líquidos, né? Então, assim, a gente tem aí os loucos por adoçante. Vamos falar um pouquinho de adoçante, né? Porque hoje assim, pelo que a gente acompanha na farmácia, existe uma polêmica em relação aos adoçantes, né? Então, os loucos por adoçante acham que substituir o açúcar, né? Que a gente sabe que realmente engorda e tal, né? Uhum. Por o adoçante, então que ele não vai ganhar peso, verdade ou mentira? Então, num processo de emagrecimento, seria interessante trocar o açúcar pelo adoçante. Mas a gente sempre fala em educar o paciente a melhorar esse paladar para reduzir cada vez mais o consumo do adoçante e até retirar ele, né, conforme o tempo. Então, num primeiro momento, dependendo do estado de saúde do paciente, eu faço a troca pelo adoçante, sempre pela linha dos naturais, são mais interessantes, né? Mas eu sempre vou trabalhando durante esse processo a diminuição desse uso do adoçante, então a mudança do paladar do paciente, né? Porque são pacientes com mais paladar infantil, que gosta muito, né, do doce, né? Enfim, então retirar de uma vez, às vezes eles têm dificuldade. Então a gente vai trabalhando aos pouquinhos, modulando esse paladar, para que aos poucos ele vai diminuindo o uso do adoçante até, se possível, retirar, né? Que seria o melhor. Tá, mas e o adoçante em si, né? Porque eu tenho lido algumas coisas de que muitos adoçantes mais sintéticos, né? Eles fazem mais ou menos o mesmo papel do açúcar no corpo, Sim. tipo, jogar insulina no corpo, mesmo que ele não tenha caloria, ele deflagra um processo aí insulínico, isso é verdade? Então, principalmente os adoçantes artificiais, né? A sucralose, a gente tem ouvido falar muito sobre isso, estudado, né, sobre isso. Então, assim, ó, primeiro ela tem um impacto lá no intestino, né? Não só a sucralose, outros adoçantes artificiais. Então, modifica ali as bactérias do intestino e isso daí colabora secundariamente para um ganho de peso. E também esse processo de ficar acionando aí a insulina, né? Então, assim, ó, entra o paladar doce, então acaba acionando a insulina, né? E isso daí colabora para que a pessoa fique querendo comer mais doce, mais carboidrato, né? Então, secundariamente, atrapalha muito. Ah, legal, né? Então, assim, optar por stevia, né? Adoçantes mais de origem mais vegetal, né? Natural, né? Estévia e alguns pacientes que toleram o xilitol, eritritol, mas assim, o ideal seria reduzir o consumo, com certeza. Legal. Muito bom. Isso vale para mim também, que eu tenho que dar de mim. Mesmo Jura? meu Zé não estévia, mas enfim, a gente tem que aprender, né? Vai Lógico. reduzindo aos pouquinhos. Outra coisa, assim, ainda falando sobre líquidos, né? Tem o pessoal que toma água com limão em jejum, né? Então, água com limão em jejum emagrece, doutora? Ai, meu Deus. Tem vários, né? É água com limão, é o chá, enfim. Ó, água com limão também, não, nada sozinho vai emagrecer, né? Aquilo que a gente começou falando. Nada isolado vai emagrecer, é um conjunto de coisas, um conjunto de fatores. Água com limão em jejum é só mais assim, ó, você vai incluir um pouquinho mais de nutriente ali no dia, né? Então, pacientes que têm dificuldade de comer salada, que têm dificuldade de comer fruta, enfim, que acaba tomando ali uma água com limão, você já está consumindo uma fruta ali de manhã, né? Então, somente esses benefícios, mas nada que vai influenciar no emagrecimento em si, sozinho, né? Então é um conjunto de coisas, né? Sempre. Bom, vamos ver na minha colinha a próxima pergunta aqui, né? Então, outra coisa assim, né? Eu só como coisa integral. Eu como arroz integral, macarrão integral, se bobear até leite integral, né? Não, brincando, né? Falando dos grãos, né? Uhum. Integrais, dos alimentos processados integrais, né? Então,
Alimento integral, né? A gente sabe dos benefícios, mas a grosso modo, eles emagrecem? Assim. Também não, né? E os integrais, eles têm mais fibras, só isso. Então, também ficar se alimentando só de alimentos integrais, né? É igual assim, ó, tem gente que fala, eu só como coisas saudáveis, mas não emagreço. Acho que cabe muito bem falar disso também. Não basta só comer saudável, né? A gente sabe que para o processo de emagrecimento, a gente precisa de déficit calórico, né? Então, os alimentos integrais vai entrar ali com um pouquinho mais de fibras. Então, assim, ó, quem não consegue, quem não gosta, não vai conseguir emagrecer, não tem nada a ver, né? A gente ajusta as fibras ao longo do dia através de outras coisas e tá tudo certo. Então, sozinho também, só comer, só trocar os alimentos normais por integrais também não emagrece. Então, existe uma compensação de que, pelo que você está nos trazendo, né, de que o ideal é você ter uma coisa variada de alimentos, né, de todos os grupos, né, gorduras de boa qualidade, proteínas de boa qualidade, carboidratos de boa qualidade, que aí se encaixam, né, os alimentos integrais, né, quer dizer, a pluralidade alimentar que eu acho que traz mais satisfação, né, saciedade, digamos. Sim. Do que simplesmente, por exemplo, essas dietas muito restritivas que a gente ouve muito falar, né? Vamos falar delas também, que é aquela dieta que é do doutor não sei das quantas, que só pode comer proteína e gordura, né? Quer dizer, elas realmente, né? Conheço pessoas que perderam muito peso, mas assim, a longo prazo, né? Isso é uma coisa saudável. Mito, verdade? Não é bom, né? É um mito também. Então, assim, ó, dietas muito restritas ou, tipo, essa dieta aí que é muita gordura saturada. Primeiro, né? Quem que é o paciente que vai fazer esse tipo de dieta? Qual a condição de saúde que esse paciente se encontra, né? Tudo isso tem que ser visto antes também de pensar nisso. A maioria das pessoas procuram querendo o tal do imediatismo, né? O resultado rápido, o resultado em um mês, 15 quilos, enfim. Qual é o custo de tudo isso para a saúde, né? E assim, o que as pessoas têm que pensar? Vai ter a manutenção depois? É fácil depois ter a manutenção? Porque assim, emagrecer fazendo uma restrição muito grande ou uma dieta louca tipo essa, vai emagrecer, mas e a manutenção do peso? Isso que a gente tem que pensar, né? O emagrecer em si até é fácil. O difícil é manter esse peso perdido, né? E muitas pessoas fazendo esse tipo de dieta, o que acaba acontecendo? Que eu recebo muito no consultório. São pessoas com compulsão alimentar desenvolvida depois de ter feito esse tipo de dieta. Verdade? Tenho muitos pacientes que eu tenho que encaminhar para psicólogo e assim, a nutrição acaba não conseguindo resolver, né? Então ficam com pânico de comer, depois não querem comer carboidrato de jeito nenhum, ou desenvolve a compulsão, começam a comer escondido, né? Fora assim, ó, muita queda de cabelo, muita indisposição, muito cansaço. Elas perdem muita massa muscular, né? Porque quando faz esse tipo de dieta não tem nenhum cuidado na manutenção de massa muscular. E isso traz efeitos depois muito ruins, né? Então assim, ó, perder essa massa muscular vai fazer com que depois reganhe todo esse peso de novo, né? Fora a compulsão, o não aprender a comer direito, né? Porque quando a gente faz através da nutricionista, né? A gente pensa na mudança de hábitos para a manutenção desse peso perdido. E ali eles não aprendem a mudar os hábitos, eles não aprendem a fazer trocas, eles não vão aprendendo o que é preciso para depois manter o peso perdido, né? Então, isso eu falo que é um tiro no pé, esse tipo de dieta, né? Principalmente sem acompanhamento. Imagino, porque eu conheço pessoas exatamente que aconteceu isso, né? Nossa, A pessoa muito. perdeu muito peso, mas também ela ganhou, e parece que quando ganhou, ganhou mais do que estava antes, Reganha, né, o né? peso e ainda assim com problemas de saúde que acaba às vezes desenvolvendo, né? Porque é muita gordura saturada, né? Vai saber o que Também. acontece com colesterol e etc, Sim, né? vem super desregulado, para depois com os exames todos desregulados, com várias deficiências nutricionais. Eu atendo bastante paciente desse tipo. Muito bom, aí fica a dica, gente, né? Nada de dieta louca, né? Inclusive privilegiando outros, né, grupos de alimentos, né? Ou vamos falar dos shakes, olha, ótimo. Vamos puxar o gancho, né, das pessoas que tomam shake substituindo refeição, né? Emagrece, verdade ou mentira? Ai, e depende o shake também, né? Então, assim, ó, primeiro a gente nunca pensa em uma substituição de comida por nenhum shake, né?
Tem pacientes que, às vezes, no consultório, a gente substitui ali por um shake mais proteico, enfim. Mas a maioria desses shakes vendidos por aí para emagrecimento, né? Primeiro que a composição deles são péssimas, né? Fala que é para emagrecer, tem açúcar, tem óleo, tem corante, tem adoçante ruim, enfim. Nada, né, nada a ver com saúde, né? Já começa por aí. E nunca a gente vai pensar em substituir comida por um shake, né? Então, assim, por que emagrece? Porque acaba consumindo um pouco menos de caloria do que deveria, né? Mas não vai sustentar a longo prazo isso também, né? E pensando em saúde, são péssimos, são bem ruins. Então, né, gente, é isso, né? Na verdade, o emagrecimento e a saúde andam de braços dados, né? Bom, emagrecimento, saúde e exercício físico, né? Com certeza. Vamos lá, exercício físico nem vou perguntar, porque isso todo mundo sabe que é verdade, né? Exercício físico ajuda, não é só a questão do gasto calórico, né? Mas ajuda na manutenção da saúde como um todo, né? Isso é a maior verdade que tem, né? Com certeza, né? Então, além de ajudar no processo de emagrecimento, né? Tem um outro papel muito importante que a gente estava falando aqui o tempo todo da manutenção desse peso perdido, né? Então, vai depender da massa muscular que esse paciente tá. Então, sempre em acompanhamento nutricional, a nutricionista preza por segurar essa massa muscular do paciente, né? Para que ele não perca ali, sendo que tá numa dieta aí para perder peso, é um pouco comum acabar perdendo um pouco de massa muscular, mas a nutricionista, ela fica ali tentando segurar essa massa muscular do paciente, incentivando a prática de atividade física justamente para manter essa massa muscular e até aumentar essa massa muscular, porque quanto mais massa muscular no corpo, mais queima de caloria a gente vai ter. E depois que perdeu o peso, essa massa muscular, ela influencia em segurar o peso perdido. Então, o paciente que perdeu peso, perdendo massa muscular, é bem provável que reganhe o peso perdido. Já o paciente que perdeu peso, ganhando massa muscular, melhorando a massa muscular, é um paciente que depois vai conseguir se manter ali com o peso perdido, né? Então, é 100% importante. Porque o músculo, né, é um tecido que ele precisa de muita energia, né, para se manter, né? Então, esse consumo energético, quanto mais massa magra você tem, mais consumo energético para manter esse músculo ativo. Ele que aumenta nosso gasto calórico, né? Aumenta a nossa taxa metabólica, então é 100% importante. Eu sempre falo isso. Quem é meu paciente sabe, eu já começo a consulta falando disso. Vamos ganhar massa magra, gente? Com certeza. Vamos falar outra coisa de massa magra, lembrei. E o café? Ajuda a emagrecer, melhora, estimula o metabolismo mesmo. Como que é isso? Qual que é a quantidade ideal, né? Beber muito café tem prejuízo à saúde, beber pouco ou não beber café. E como é que é essa história do café? Café emagrece, verdade ou mentira? É mentira, né? É mentira! Como assim? Como assim? A gente usa, né, até o café como pré-treino, ele ajuda ali a estimular um pouquinho, melhorar a energia, a disposição, né? Mas sozinho também não emagrece. E em excesso é muito prejudicial, sim. Então, eu sempre avalio o paciente também sobre, por exemplo, se for um paciente muito ansioso, o consumo de cafeína piora essa parte, né, de ansiedade do paciente. Então, não é para todo mundo também, né? E nada em excesso, né, gente? Então, assim, a dosagem de café que a gente fala, o ideal seria não passar de 3 xícaras no dia, né? E também tem a tal da individualidade, cada um com uma recomendação. Eu tô olhando pra Mari porque ela gosta de um cafezinho, eu né, também, amor. Eu tento me manter em 3, mas às vezes eu vou 4, né? Só um detalhe, é xícara de café, né? É xícara. Não é copo, né? Tá, é xícara de café. Xicrinha pequenininha, né? Sim. Então, gente, assim, café, né, é legal pra manter o ânimo e tal, porque a cafeína a gente sabe, né? Mas tem muita gente soltando por aí que o café emagrece, né? Sim. Cafeína emagrece, cafeína isso, cafeína aquilo. Então, é importante, tá ligado, né? De que sozinho nada... Sozinho nada. Infelizmente, não inventaram ainda. Podia ter uma pílula milagrosa. Vou vender lá na farmácia, assim, Nossa, gente, toma uma cápsula por dia, emagrece 10 quilos por mês. Vamos ficar muito ricas, né? Vamos desenvolver, Marinela? Vamos, com certeza.
Bom, deixa eu te perguntar aqui outras cocitas, ó. Ah, essa é boa. Vai emagrecer, né? Você precisa necessariamente ter, assim, suplementação. Por que que a suplementação é importante? Se sim, se não, é verdade, mentira? Como que é suplementar, né, na sua prática do dia a dia aí? Existe dois tipos de suplementação, né? Você está falando da esportiva, você tá Não, falando... suplementação para emagrecimento, né? Assim, na prática do seu dia a dia, a pessoa está precisando de um nutriente que ela não está consumindo muito. Como que você suplementa? 100% importante, né? Então, assim, já meu trabalho já é bem voltado para isso, né? E tem muitos pacientes que acabam ficando travado no peso, porque, assim, tá com várias deficiências nutricionais, né? Tá com vários problemas de saúde, tá um pouquinho mais inflamado. Então, assim, ó, é super importante investigar através dos exames, sempre é dessa forma que eu gosto de fazer. E associar aos sinais e sintomas do paciente. Então, o que que ele tá sentindo, né? Como que ele tá no momento? Tá com mais dor de cabeça, tá com insônia, enfim. E aí, suplementar realmente o que tá faltando. Isso é bem importante, sim. Entendi. É legal, então, gente. E a suplementação de colágeno, né? Colágeno emagrece, engorda, né? Porque tem a moda do colágeno agora, né? Substitui, assim, uma proteína, né? Que seja da refeição. Como que é? Bom, colágeno também tem muita, né? É bom, não é? Emagrece, não emagrece? Tem várias questões aí. Então, assim, ó, o colágeno em si também não vai ajudar no emagrecimento e nem para a parte da pele se a paciente não estiver fazendo o básico, né? Que eu sempre falo. Então, assim, ó, se alimentando bem, consumindo proteínas ao longo do dia, bebendo bastante água, fazendo atividade física. Aí a gente entra com o colágeno. Depois da paciente estar fazendo tudo isso, vai contribuir para alguma coisa ali, né? Eu também uso muito na minha prática clínica para pacientes que têm intolerância à proteína do leite ou que têm alguma patologia que não consegue consumir a proteína, né? Do leite, por exemplo, síndrome do intestino irritável, né? Alguns problemas de saúde assim específica, eu acabo usando para complementar a proteína do dia, mas uma também não substitui a outra, né? Depende ali dos aminoácidos que tem, enfim. Mas dá para usar para complementar. Mas usar o colágeno especificamente para pele ou para ganho de massa muscular, sem estar fazendo todo esse ajuste, não vai servir para nada, né? É porque também tem a limitação da absorção desse colágeno pelo organismo, né? Se você tá com uma deficiência, se você tá com o intestino irritado, você não vai conseguir absorver esses peptídeos do jeito que eles deveriam ser absorvidos, Pois não é? Tem isso também, né? Então, a gente usa também para pacientes com algum problema ali no intestino, porque ajuda na recomposição dentro do intestino. Tem vários benefícios, sim. Mas tem que ser avaliado ali cada caso para saber realmente se vai poder usar, se não vai, hora de usar, né? Tudo isso é importante. Ah, legal. Eu tomo o Verisol, colágeno Verisol para minha Eu adoro. pele. Também tomo. Ó, vamos ver. Esse daqui, ó. Produtos, a gente vai cair na coisa do adoçante novamente, mas a gente vai falar de alimentos de teor reduzido de calorias, os famosos diets e lights, Nossa. né? Então, a meu ver, são alimentos mais processados, né? Que isso vai contra uma nutrição saudável, diria, né? Mas certeza. e aí, emagrece, não emagrece? Tudo vai da quantidade, do dia. Para mim, tudo que tira a saúde não vai emagrecer, né? Como a gente estava conversando, né? O emagrecimento, ele vem de um corpo saudável, né? De um corpo nutrido. E aí, trocar os alimentos por alimentos light, diet, não vai resolver. Fora que é aquilo que você comentou, são ultraprocessados, são adicionados de um monte de produtos químicos, né? Que não é interessante aí para a saúde. Então, em curto prazo pode resolver alguma coisa, mas o ideal é não fazer isso, né? Não fazer essa troca. Eu não prescrevo para meus pacientes e não incentivo a troca por esse tipo de alimento, por ser péssimos alimentos aí na composição, nutricionais, em termos né? nutricionais, sim, com certeza. Gente, nada como uma comidinha no dia a Nada dia, como né? uma comida boa de comidinha, verdade, né? né? Não precisa trocar, né? Delícia. Bom, deixa eu ver. Deixa eu ver, ó.
Aí tem aquela, eu botei uma questão assim, porque eu escuto muito isso, aí eu botei assim, então tem aquela pessoa que chega assim, e o meu namorado é um caso, né? Então ele come que nem um doido, mas ele fala assim, não, eu faço exercício de manhã, então eu queimo tudo, então eu posso comer o que eu quero, né? Então, só que eu vejo que assim, ele tá mantendo o peso, porque ele se exercita bastante, né? Mas tem essa pessoa que também, ela come o que ela quer e fala, não, eu no exercício, eu zero essa conta, né? Verdade ou mentira? Aí tem bastante paciente que faz isso, né? Que acha que vai compensar uma alimentação ruim com um treino. Quantas pessoas que você conhece que treina e que não emagrece, né? Então, assim, ó, o exercício físico em si, sozinho, ele não vai emagrecer. A gente precisa estar fazendo dieta para perder peso, né? Então, aquilo que eu comentei, ele vai ajudar, né? Gastar mais caloria, vai ajudar no processo de manutenção, mas só ele não vai perder peso. E nunca a gente vai compensar uma alimentação ruim com um treino, né? Isso nunca vai dar certo. Então é um mito, né? Achar que só fazer exercício eu posso comer o que eu quero, né? Para emagrecer tem que ter restrição calórica. Tem que ter restrição calórica, tem que ter equilíbrio, né? Então, assim, ó, é que a maioria das pessoas acabam exagerando, né? E depois pensam em compensar lá no exercício, né? Isso não vai resolver nunca. Também uma forma de compensação quase emocional, né? Sim, Isso. vai lá e acaba, né, exagerando até na prática de exercício, fazendo muito jejum depois para compensar, né? Isso não dá certo também, né? A gente tem visto por aí quantas pessoas fazendo isso, né? Tentando ficar em jejum depois ou exagerando na prática de atividade física, só vai conseguir o resultado quem conseguir o equilíbrio, não adianta. Porque comer é um ato prazeroso, é Muito. muito prazeroso, né? Então, assim, a pessoa depois se pune, né? Porque teve um ato de prazer comer, né? Seja comer o que quiser, um prato de macarrão bem gostoso, né? Pois De repente, compensar, né? Emocionalmente, o quanto que isso contribui, né, doutora? Emagrecer com a cabeça culpada, né? Isso emagrece, quer dizer, o quanto o emocional contribui para esse processo, né? Então, e as pessoas ficam, né, usando o exercício para se punir pelo tanto que comeu, né? Então acaba se sentindo culpada depois que comeu demais e aí usa o exercício como punição. Como que vai ficando o mental, né? Totalmente distorcido, né? Porque o exercício é para ser uma forma de prazer, né? Pra gente pensar assim, eu tô indo cuidar do meu corpo, né? Tô indo atrás do bem-estar, do prazer, não de uma punição porque eu exagerei na comida, né? Então, assim, ó, por isso que precisa ajustar essa parte, ter o equilíbrio na alimentação. Então, não precisa se culpar por ter comido alguma coisa, mas também o que a gente vê, né, são pessoas que exageram demais, tipo, passam o final de semana inteiro comendo errado, da sexta-noite até o domingo, e aí depois ainda usa o exercício como uma punição, né? Então, isso nunca vai resolver. O emocional contribui muito, né? O emocional é 100%, com certeza. A doutora falou sobre o jejum, né? E o jejum intermitente orientado emagrece realmente? Verdade, mentira? O jejum é uma excelente estratégia, né? Não é para todo mundo, mas é uma excelente estratégia que eu uso em pacientes mais avançados. O que é isso, né? Então, pacientes que já estão no processo, que a gente já regularizou um monte de coisa, né? Já viu exames desse paciente, já corrigiu deficiência. Esse paciente, eu coloco ele numa low carb para ele aprender a comer. Depois, mais para frente, se necessário, a gente entra com algumas estratégias de jejum. Eu tenho pacientes que emagreceram muito já comigo e que nunca fizeram um jejum. Por quê? Porque não se adapta, porque não gosta, porque não quer, porque tem dificuldade, né? E não é preciso fazer o jejum para emagrecer, não tem nada a ver, né? Então, treinar em jejum, o fazer o jejum, somente o jejum que emagrece, isso é um mito, né? Não tem nada a ver também. Entendi. Doutora, é outra questão, né? A gente está vendo hoje uma sociedade, né? E principalmente os jovens que estão aí, né? Virando adultos, né? Com uma pegada muito imediatista, né? Nossa. Então, assim, eu não sei qual é o nível de desistência, né? Do processo que te procuram para emagrecer,
baseados porque a pessoa não tem o resultado rápido Ah. que ela queria. Então, assim, é verdade? Isso acontece no Nossa, consultório? muito. Você muito. perde muito paciente porque fala assim, eu não emagreci 10 quilos numa semana, tipo. Sim, numa semana, em um mês, né? Ou até que vem para consulta e comenta comigo, nossa, mas eu tô muito desanimada porque eu não perdi peso ainda e eu queria ter perdido, né? Então, assim, é um trabalho do profissional, muito de psicólogo ali, né? Tem que ser um pouco, né? Na verdade, não nada a ver, porque, né, a gente não é psicólogo, mas você tem que ficar ali conversando com o paciente, explicando, né, sobre o processo, por que que é muito difícil, por que que é difícil, né? E aí eles querem o resultado para ontem, né? Então, assim, isso foi muito divulgado, né? E tem clínicas divulgando isso, um emagrecimento rápido, 15 quilos em um mês, né? E algumas pessoas que perdem peso rápido, então assim, fulano conseguiu, então por que que eu não tô conseguindo? Porque temos a tal da individualidade, né? Quanto tempo demorou para ganhar esse peso? Como que tá o estado de saúde? Como que tá a composição corporal desse paciente? Tudo isso influencia e cada um vai ter um tempo. Tem pessoas que têm um resultado um pouco mais rápido, mas eu nunca trabalho com restrições muito severas, com perda de peso muito rápida, porque a gente sabe que isso vai vir uma perda de massa muscular, né? Se é um paciente já com muito sinal e sintoma, começa a ter mais deficiência nutricional e aí piora o estado de saúde do paciente, né? Eu nunca trabalho com restrições muito severas, mas a maioria tá atrás do resultado rápido, né? Porque é uma mudança de cultura, principalmente, De né? A cultura. pessoa aprendeu a vida inteira a comer de um jeito, a se comportar com o alimento à mesa de uma forma diferente, quer dizer, mudar essa cabeça, né? Por isso que a questão, né, da psicologia, de falar para a pessoa enxergar que o que você está querendo não é só emagrecimento, você está querendo que ela tenha saúde também, né? Então, isso é uma mudança de paradigma que não é todo mundo que está preparado para passar por esse processo, né, de Pensar a mudança, longo prazo, né? Exato. Porque eles querem para rápido, e dependendo da quantidade de peso ali que a pessoa tem que perder, né? Eu falo de um tempo assim, de mais de um ano, né? Não dá para estipular para todo mundo, vai ser mais de um ano, mas dependendo do estado do paciente, vai demorar tudo isso sim, né? Porque envolve muitas coisas, né, no meio do processo. Mas, e assim, o que que eu vejo também, né? Então, às vezes, está melhorando alguma coisa na saúde, mas está apegado ali na perda de peso, que está muito devagar. Eu perdi só 1 quilo, né? Aí eu sempre falo, e aí, mas não melhorou o sono, não melhorou o intestino, não melhorou tua disposição, não melhorou teu cansaço, você não está treinando melhor. As pessoas não comemoram os pequenos passos do processo, elas querem o final. E o emagrecimento, ele é o final, né? Primeiro a gente ajusta tudo isso, né? Então, precisa estar dormindo bem, precisa estar com o intestino funcionando, precisa estar disposto, né? Como que você vai mandar um paciente treinar, sendo que o paciente está cansado, Podre. indisposto, não tá bem? Não é assim, vai treinar e acabou. Tem que ser analisado por que que não tá disposto, o que que tá acontecendo, não tá dormindo bem, né? Tá com deficiências nutricionais, como tá essa alimentação? Vamos ajustar essa alimentação. E aí o final vai ser o emagrecimento, mas as pessoas, elas querem pular tudo isso e ir lá pro final, né? Como se isso existisse. Eu falo que quem tá prometendo isso, né, tá mentindo. Isso é muito E triste, né? mas a tem gente muita vê, gente né? fazendo isso, né? Porque tem muita gente comprando, né? Tem muita gente atrás do imediatismo. É uma sociedade que está cada vez mais imediatista, Então né? vende, né? Aham. Vende essas coisas, esse emagrecimento rápido. Ô, Marinela, você comentou sobre o sono, né? Dormir mal engorda? Nossa, Gente! influencia muito, com certeza, E né? qual que é esse processo? Por que exatamente isso acontece? Primeiro que desregula, né, nossos hormônios de fome e saciedade. Então, assim, você vai ter mais fome durante o dia, você vai ficar mais estressado durante o dia, vai acabar compensando na comida. Estressado, irritado, cansado, né? Tudo isso contribui para que as pessoas vão lá e compensem na comida. E sim, aumenta mais a fome, né? Não dormir bem, você vai ficar muito cansado, né? Então o dia não rende, às vezes um treino não rende, então aí já cai o rendimento no treino também. Então vai colaborando tudo para o ganho de peso, com certeza.
Então, dormir bem é uma estratégia. Não, é para todos, né? Pra Acho que todos. para tudo, né? Independente tudo. do objetivo no consultório, né? Emagrecimento, ganho de massa muscular também é super importante, né? Um sono de qualidade. Independente do objetivo, né? Então, aquilo que eu estava comentando, a nutricionista, né? A nutrição sempre vai pensar na saúde antes de pensar no processo final. Então, uma das primeiras coisas que eu faço no consultório é organizar a parte de sono e intestino do paciente. Sem essa base, não tem como evoluir aí para outras coisas, né? Então, é a primeira coisa que a gente tem que pensar. E aí, o paciente não tá dormindo a noite inteira, né? Não tá dormindo bem, o intestino não tá funcionando e ele quer porque quer emagrecer. Não existe pular etapas, né? Não existe atalho, tem que fazer uma coisa de cada vez. Tem que ir sanando, né, os problemas que tem ali na pessoas saúde não para depois ligam ir para o isso, né? processo de emagrecimento. Não liga, né? mas o que tem dormir bem com emagrecer ou não, né? Tem tudo a ver, né? Mas eu acho que o papel do nutricionista é trazer essa informação, né, para o paciente, Sim. de que ele precisa primeiro sanar intestino, sanar sono, né, para depois isso tudo acontecer de uma forma até mais rápida, né? Se você começa um processo de restrição calórica sem cuidar muito disso, o processo de emagrecimento vai ser muito mais lento. Muito mais também. lento e eles não conseguem fazer, né? Porque assim, vai restringir, aí vamos supor esse paciente que o intestino não tá funcionando, não tá dormindo bem, vai lá, a gente retira bastante carboidrato, então isso piora mais ainda o sono, o paciente fica mais cansado, mais indisposto. Como que fica o rendimento no treino, né? Que é uma coisa tão importante que eu falo ali para fazer. Não tem. Então não tem como emagrecer sem organizar toda essa parte. Então, pessoal, emagrecer Vamos dormir. exige paciência, Nossa. muita paciência, né? E de aceitar, né, que você não tá bem, que precisa cuidar de outros aspectos, Fazer um tratamento, né? Isso é importante. Com certeza. Então tá, a pessoa, vamos supor, perdeu lá o peso, tá com a saúde legal, aí entra na parte de manutenção, e aí tem o dia da comilança, né? Então, quanto que isso, né, psicologicamente é legal, é bom, não é? Por exemplo, assim, aí eu passo a semana inteira comportada. Então, existe essa compensação, né, emocional, de que eu vou tirar um dia para não chutar o balde completamente, mas eu vou me permitir comer algumas coisas que eu gosto e que durante o período de perda de peso eu não comia, né? Isso é verdade, mentira, Famoso é bom. dia do lixo, O né? dia do lixo. Quero morrer. E aí, com o dia do lixo? Eu Olha. vivo do dia do lixo, adoro. Socorro, Mari, me ajuda aqui. Vem cá, Não, é Mari. brincadeira, assim, mas assim, eu sempre, né, a gente... Porque assim, a gente tem vontade, né? A gente tem desejo de Sim. comer coisas que não são, digamos, as mais adequadas, né, para manter o peso, né? E é importante, né? De quando a gente fala de equilíbrio, de estilo de vida, e cabe isso no estilo de vida, mas assim, ó, o que eu vejo, uma coisa que eu vejo muito no consultório, que atrapalha muito o processo do emagrecimento, a maioria das pessoas conseguem ajustar a semana, mas o final de semana, né? Então, assim, não tô perdendo peso. Aí a gente vai conversar, mas e o final de semana? Não, final de semana tá bem desregulado. Sexta-noite, sábado e domingo, eu não consegui me organizar ainda, né? E, mas não tá bom, Nutri, fazer dieta só de segunda a sexta, né? Não dá certo, né, gente? Porque assim, vai fazer uma pequena restrição ali durante a semana e o final de semana totalmente desregulado, com certeza vai ultrapassar as calorias que foi restringida durante a semana e não vai funcionar, né? Então, assim, ó, dia do lixo... É como se o fim de semana não existisse, né? Com certeza, Seria seria ótimo. lá, né? Né? Mas assim, ó, como que vai funcionar? Não é que não vai poder comer nada, mas a gente fala de exceções, de refeições livres, não de final de semana inteiro bagunçado, sem rotina, né? Então, primeiro, o corpo não sabe que é final de semana, a gente precisa trazer uma rotina para o final de semana muito parecida com o do final de semana, né? Então, assim, ó, além das pessoas, um erro grande que eu vejo é que além delas comerem coisa fora da dieta, é o que elas deixam de fazer também, que é muito importante. Então, assim, ó, no final de semana não tem atividade física, não tem água, né? Não, durante o final de semana eu até esqueço da água. Não tem fruta, não tem salada, não tem uma refeição saudável durante o dia e um dia totalmente desorganizado, né? Acorda à tarde, não toma café da manhã, aí come qualquer coisa, aí à tarde também pula essa refeição, aí à noite vai lá, tá morrendo de fome e acaba comendo demais nessa refeição livre, né? Outra coisa que eu comento sobre refeição livre não é também comer à vontade, quanto quer, a hora que quer. A nutricionista deixou eu comer
comer no sábado à noite uma refeição livre. Então, aí vai lá, compra um lanche, uma batata frita, um refrigerante, uma sobremesa e o álcool. Quanto de álcool você bebeu? Ai, nem sei. Então, isso não é uma refeição livre, né? Então, extrapolou totalmente. Isso é um pé na jaca total, Isso é um né? pé na jaca total. Então, quando a gente está num processo de emagrecimento, essa refeição livre também precisa ser programada, né? O papel do nutricionista também dá uma organizada nessa parte. Como que vai ser essa refeição livre, né? O que vai comer, o que realmente você está com vontade de comer. Agora, se a pessoa está com vontade de ficar fazendo essas exceções enormes aí, esse monte de alimento, né? Tudo bagunçado, é porque a dieta não está muito ajustada no resto da semana, né? A pessoa está tendo episódio de compulsão ali, né? De querer comer tudo, Como tudo que aparece na compensação, frente, né? Em quantidades exageradas. Então, também não vai funcionar. Então, cabe muito bem. Então, eu gosto de trabalhar com meus pacientes com 2 refeições livres. Tem pacientes que trabalham até com mais refeições livres e eles têm resultado, né? Então, tudo vai depender em que estágio que o paciente está. E aí, a gente consegue programar isso. É individual também. Não dá para eu falar, você vai ter 2, a outra vai ter 5, né? Eu preciso ver em que estágio que esse paciente está e a gente programar isso, organizar isso para cada pessoa. Mas dá para fazer sim. Não precisa pensar em entrar num processo de emagrecimento. Eu não vou comer mais nada, não vou poder comer mais nada do que eu gosto, né? Isso também é uma mentira. Porque a longo prazo também não se sustenta. Não vai sustentar. Não vai sustentar, com certeza. Não, mas eu atendo, né? Então, assim, não vou comer nada. Não, eu não vou beber nada, eu não vou comer nada, eu não vou em festa durante esse processo. Vai sustentar? Né? Porque as festas, elas vão continuar existindo, as coisas que você gosta vai continuar existindo. Então, precisa pensar em trazer um equilíbrio. Organizar 80%, 90% e aí ter ali essa porcentagem de poder comer alguma coisa que gosta, de fazer exceção, de ter vida social, de sair com os amigos, enfim. Dá para fazer sim, dá para emagrecer e ter saúde fazendo isso. Dá para emagrecer e ser feliz, né? Muito, com certeza. Última pergunta, prometo. Tá. Né? Comer carboidrato à noite engorda? Passou das 18, o carboidrato engorda durante o dobro, né? Durante e por que o dia. Isso acontece, É mentira, doutora? pelo amor de Deus! Eu tava achando que era verdade. Não tem nada a ver, né? É um mito muito grande também. Então, comer carboidrato à noite eu posso? Então, pode, mas cada um tem a sua quantidade, cada um tem uma rotina, que isso precisa ser organizado pelo profissional, né? Não dá para falar para todo mundo, eu coloco carboidrato à noite? Não, né? Mas comer carboidrato à noite engorda de forma nenhuma, é a soma desse carboidrato durante o dia, né? É o que você consumiu durante o dia todo que vai influenciar. Né? Então, a maioria dos meus pacientes comem carboidrato à noite, com certeza. Principalmente se é um paciente mais ansioso, se é um paciente que não dorme bem, por que não colocar um pouquinho de carboidrato ali à noite, né? Dá um prazerzinho, né? Ali Com certeza. Então, a gente regula de todo dia, a gente organiza toda semana, todo o processo, né? Não adianta pensar em horário específico pode comer, no outro não pode. Isso é um mito muito grande, com certeza. Posso mais uma pergunta? Lógico. E o glúten? E o pãozinho com glúten? Tá certo que a gente sabe que o glúten é uma proteína que é inflamatória e tal. Mas vamos supor, eu não sou celíaca. Eu não tenho restrição com glúten e tudo. Então, assim, o glúten no meu caso, que eu não sou nem alérgica nem intolerante, ele engorda? Então, mesmo sabendo dos malefícios do glúten, né, como que eu gosto de trabalhar? Então, para pacientes, por exemplo, como você, a gente pensa num equilíbrio, né? Então, se a pessoa está consumindo muito glúten, por mais que ela não tenha problema hoje, ela pode desenvolver um problema. Então, a gente sempre, a maioria das pessoas, elas consomem o dia todo, né? É pão de manhã, é bolacha no meio da manhã, à tarde é o bolo, é bolacha, é biscoito, o tempo todo com glúten, né? Então, não tem nenhum problema. O que que tem? O que que tem que um dia vai desenvolver, né? O que tem que são alimentos pobres em nutrientes. Então, a gente tem que pensar em trazer um equilíbrio. Quando o paciente não tem problema e faz questão de manter, eu tento equilibrar as quantidades, os dias que vai consumir, eu tento trazer um equilíbrio ali para a vida do paciente, mas acabo mantendo em alguns casos, sim.
Ah, legal. Na bom maioria, na verdade, né? Porque a maioria vem comendo tanto, como que você vai pensar em retirar tudo de uma De uma vez? vez, Eu né? sempre vou fazendo em processos, assim, eu vou organizando um pouquinho de cada vez, né? Às vezes o paciente, por conta própria, para de consumir, né? E só dele diminuir o consumo, ele já tem benefícios, né? De saúde e de estética, com certeza. Ai, que bom. Doutora Marinella, então agora eu vou te perguntar assim, alguma pergunta que eu deixei de fazer, que você vê muito no consultório, falar, Rita, tem essa coisa que acontece muito no consultório que eu vejo, ou a gente conseguiu abordar mais ou menos todas as questões que acontecem, Acho que assim. foi a maioria, né? Não sei se a gente falou do treinar em jejum ou não, se pode, se não pode. Isso é uma legal. coisa que eu ouço todos os dias. Nutri, eu tô indo treinar em jejum, eu posso manter ou você vai ter que colocar, né, alguma coisa para eu comer. Então, Legal assim, isso. E aí? depende como que eu faço, né? Então, se o paciente treina bem em jejum, fica bem, eu acabo mantendo. Agora, se é uma pessoa que fala, nossa, eu não consigo treinar em jejum, eu preciso comer alguma coisa para treinar. Então, eu sempre incluo. Então, não existe uma regra para isso, né? Ah, só vai emagrecer quem treinar em jejum, né? Então, comigo não vai dar certo porque eu não consigo treinar em jejum. Então, isso é também um mito e vai depender do paciente. Então, Sempre caso a caso, né? sempre caso a caso, com certeza. Ah, Acho que foram todos, né? a gente falou bastante, né? E você, Mariane, tem alguma dúvida que você gostaria de perguntar? Será que faltou algum, Mari, dos nossos mitos que a gente ouve? O comer de 3 em 3 horas. Ah, essa é legal, comer de 3 em 3 é muito horas. interessante. Eu até vejo que muita gente deixa de ir no nutricionista por achar que a nutricionista vai passar uma dieta para comer de 3 em 3 horas. Jura? Então, eu ouço isso tanto de gente que não é meus pacientes ainda, ou até pacientes que vão na consulta. E quando vê que eu não vou passar a dieta de 3 em 3 horas, fala, ai, que alívio. Eu achei que você ia mandar eu comer de 3 em 3 horas, eu já tava desesperada, porque, olha, eu não tenho tempo, Nutri, nem adianta ficar mandando eu parar para comer, porque eu não tenho tempo, enfim. Isso não existe, né? Mas eu sei que tem alguns nutricionistas. Teve uma época que isso era uma coisa quase que um mantra, Era, né? De a comer de nutrição 3 em trabalhava 3 só com horas, isso, né? E assim, alguns nutricionistas ainda prescrevem dieta dessa forma, e também não existe certo e errado. Então, vamos supor que é um paciente que tem muita fome durante o dia, eu sempre vou adequando. Então, assim, eu tenho o hábito de comer alguma coisa no meio da manhã, eu coloco. Tá? Porque ele já está habituado. Ele já tá, mas a maioria tem necessidade. Tem fome, então a gente precisa ajustar isso, né? Mas a maioria das pessoas, eu acabo prescrevendo 4 refeições no dia, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. E tem pacientes ainda que até menos, porque assim, a gente precisa adaptar a rotina do paciente. Tudo que a gente conseguir melhorar do que o paciente está fazendo já está ótimo, por mais que não está fazendo o 100% perfeito, mas ele já vai evoluir, né? Eu tô fazendo só 3 refeições, Nutri, é isso que eu consigo fazer, não adianta. Só de organizar essas 3 refeições no dia, o paciente já vai ter um benefício, né? Então, é muito trabalhar em cima do estágio que o paciente está. Então, eu jamais vou pegar um paciente que come 3 ou 4 vezes no dia e vou por 7 refeições no dia. Então, assim, eu vou dificultar a vida do paciente, né? E a nutrição não é para isso, é para facilitar, para ajudar o paciente a progredir, né? Melhorar, com certeza. Então, pessoal, hoje a nossa, né, foi uma aula, né? Porque eu aprendi bastante também. Obrigada, doutora Marinella. Eu que agradeço. E assim, pessoal, então, mais uma dica, né, que isso é nossa, né, da Farmácia Docierva para vocês, né? Não façam dietas mirabolantes, né? Não tentem efeitos imediatos de perda de peso, né? Procurem sempre um profissional nutricionista, um nutrólogo, pessoas que sabem e entendem de metabolismo e de perda de peso. Não façam muita coisa da cabeça de vocês, né? Eu acho que vale a pena o investimento, né, doutora? Não existe milagre, né, Não gente? existe Infelizmente, não existe. Então, tem que ser através da alimentação saudável, tem que ser através de um estilo de vida, né, modificado. Não adianta querer acelerar o processo, não existe isso, né? E a gente tem que sempre pensar em saúde em primeiro lugar, com certeza.
Que bom, é isso aí, pessoal. Então, doutora Marinela, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje. Foi muito rico, muito produtivo. Eu que agradeço. Faremos outros. Eu amei. Obrigada, viu, meninas? Eu amei o convite. Que Muito bom. obrigada. Obrigada, Marinela. Eu que agradeço. Bom, pessoal, então hoje ficamos por aqui, né? Espero que vocês curtam. Estaremos em breve com outros entrevistados e entrevistadas e sempre com esse tema, né, de trazer saúde importante, né? Temas de saúde que possam agregar, né, valor à vida de vocês, né, no dia a dia. Então, muito obrigada pela sua audiência. Estaremos aqui numa próxima oportunidade. Um beijo a todos e a todas.